Olá, queridos. Aqui é o vosso amigo Luciano Martins. E hoje eu gostaria de estar abordando um assunto bastante, digamos assim, interessante, profundo, um assunto pessoal, um assunto que pode despertar gatilhos em algumas pessoas e falar desse espaço, desse ato que tem entre os últimos vídeos que eu gravei e esse vídeo de hoje, que marca então meu retorno à gravação de vídeos, né, todos os dias. Queridos, de forma muito simples, muito rápida e muito sucinta, eu quero abordar a temática da depressão. Eu sei que esse tipo de fala e até mesmo a expressão da palavra, ela gera digamos, um efeito no algoritmo que diminui o alcance do vídeo. Mas eu não me importo, não me importo. Eu estou aqui para abrir meu coração, para poder falar abertamente sobre o assunto e, quem sabe, com isto, compartilhar com pessoas que também sofrem da mesma dor que eu e também muitas vezes procuram respostas e não encontram. E com isso, eu quero aqui estar abrindo meu coração de como tudo aconteceu, ou como tudo começou a acontecer na minha vida. Então, no ano de 2024, como vocês viram alguns vídeos aí, e quem me conhece já há muito tempo atrás, eu estava vivendo um sonho para minha vida e para minha realização pessoal. Eu nunca almejei ser pastor, ter uma grande igreja. Eu nunca tive essa ambição. Nunca tive essa ambição. Até porque eu vim de um outro lado quando eu estava, digamos assim, como dizem, né, no mundo, né? Então, assim, para mim, né, pouco importava, mas por fim, as águas da vida acabaram me levando, então, até a conversão. E da conversão, então, aos poucos, né, testemunhando daquilo que eu havia passado, daquilo que eu havia vivido na minha vida, a minha história, a minha trajetória de vida, né, dos meus 12 até meus 29 anos, quando eu me converti. Foram anos aonde com 12 anos eu comecei a consumir ilícitos e até os 29 a minha vida foi toda envolvida com o metal extremo e com o consumo então desses ilícitos todos que você imagina. Então eu tive muitas, mas muitas experiências negativas e o conhecimento e a passagem por essas experiências me deram uma experiência posterior, um know-how, para poder palestrar pelo Brasil e por países do exterior a respeito da minha história. Então, contava a minha história, né, quem eu era e quem eu havia me tornado. Então, um pai de família exemplar, um empresário, um palestrante e, por fim, em 2024, pastor-presidente de uma grande igreja. E ocorre que, queridos, veio então os alagamentos, né? E com os alagamentos, cada um tem digamos assim, um comportamento, sabe? Mediante tragédias. Então no meu caso, o Rio Grande do Sul foi avassalado, principalmente a região metropolitana de Porto Alegre, e principalmente a cidade de Canoas, e principalmente o bairro Matias Velho, onde nós tínhamos a nossa sede. Foi assim uma destruição que ficou para a história da humanidade. O mundo inteiro voltou os olhos para Canoas. Eu estava lá no epicentro da situação toda. Então todas as imagens que vocês veem em reportagens, daquele viaduto que desce com as pessoas, os barcos chegando, aquilo ali é na minha rua, na rua onde eu tinha a igreja, para vocês terem uma ideia. Andava ali uns 600 metros para frente, 800 metros talvez, estava na igreja sede nossa e logo na minha residência. Então, assim, essa questão dessa catástrofe, ela trouxe um desdobramento negativo também para minha família, porque eu já tinha 20 e poucos anos de trabalho ininterrupto dentro da obra de Deus, construindo igrejas, abrindo igrejas, batizando pessoas. Então, assim, eu não tenho conta de quantas centenas e centenas de pessoas eu batizei, quantas dezenas de igrejas, né, construí, ajudei a reformar, enfim, um legado muito grande.
Então, me especializei muito dentro da área da teologia, tenho 2 cursos superiores, por misericórdia de Deus, né, voltados para essa área, digamos, bíblica, para essa área, digamos, da exposição da palavra de Deus. E, por fim, né, vem então aquela catástrofe. E aquela catástrofe não levou só os bens materiais, mas também dissolveu a minha família. Então eu não quero aqui, sabe, entrar muito no mérito dessa questão da minha família, porque envolve a outra parte. Mas falar que todos estão bem, né? Não morreu ninguém, não perdi ninguém, mas perdi aquela estrutura familiar que se dissolveu, né? Não por vontade minha. Quem me conhece mais proximamente sabe que nada partiu da minha vontade. O que foi destruído de bem material foi por força da natureza, e o que foi dissolvido da parte familiar foi da vontade, né, e do querer da outra pessoa. Então, assim, hoje, passado 2 anos, né, e um pouquinho das catástrofes, nós já conseguimos desenvolver, digamos assim, um diálogo. Essa pessoa já tem uma outra família, né? E nós temos 2 filhos, e realmente a situação é muito triste. É uma situação assim que até hoje, para vocês terem uma ideia, toda a situação envolvendo a questão das igrejas, da família, dos filhos e a distância dos filhos, até hoje eu não consegui esperar. Eu não consegui esperar. E essas situações, elas se agravaram para o meu lado, porque a outra parte, até por uma questão minha mesmo, eu mesmo, sabe? Deixei tudo que era patrimônio que nós tínhamos, o que tinha sobrado dos alagamentos, eu deixei com ela por questão, né, de uma decisão minha, particular. Até porque quando houve o rompimento, eu fiquei com os filhos. E essa pessoa então foi. Aí, depois, quando passou os alagamentos, eu tentei retornar com a igreja sozinho, ou seja, um pastor sozinho, e não obtive êxito. Eu vi o quão difícil é a missão de pastorear uma igreja sozinho, um pastor sem esposa. Não tem como. Eu investi, para vocês terem uma ideia, na reabertura da igreja, um carro, que era meu, que valia em torno de 40 mil reais, mais ou menos, e eu dei esse carro e mais 38 mil reais das minhas últimas reservas para aquisição de um som de alta qualidade. O que sobrou de cadeiras, de coisas das igrejas que haviam sido destruídas pelos alagamentos, eu consegui montar um conjunto de cadeiras que comportasse ali umas 100 e poucas pessoas, e retomei então a caminhada com o ministério, agora eu dirigindo sozinho. Coloquei pessoas de confiança em outras posições ali estratégicas e tentamos, nos esforçamos muito, mas muito, até que por fim, no final do mês de março de 2025, né, os alagamentos foram em maio de 2024. E a dissolução da família foi em julho de 2024, e por fim, então, o fechamento, o encerramento das atividades do ministério foi então final de março, começo de abril, bem no finalzinho de março. Quando eu fechei o ministério, foi como perder um filho, foi como sepultar um filho. Porque, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas veem a questão pastoral, a missão pastoral, vê aquela questão, sabe, de ser um pastor como uma questão de ascensão financeira, como uma questão, sabe, de poder, de querer estar por cima, coisa e tal. E eu nunca tive esse tipo de ambição. Tanto que tudo que entrava na igreja, ou basicamente tudo, eu investi em mais igrejas. Porque nós tínhamos 6 igrejas, todas elas com investimento altíssimo. 30, 40, 50 mil para abrir cada igreja, né? Porque som, cadeira, banner, calção, muita coisa para abrir uma igreja. Então, assim, eu não parava, eu estava sempre no 400 por hora, sabe? Entrava recurso, abria igreja, entrava recurso, abria igreja. Não vou dizer que não tinha uma boa vida. Tinha um carro que hoje está com a outra parte, no caso, que é um carro importado, um carro, né, que tem um valor elevado,
e tinha também uma loja que também essa pessoa ficou com a loja também. Eu não fiquei com nada, eu fiquei só com a roupa do corpo. E quando eu fechei a igreja e eu ainda estava com meus filhos, o meu estado emocional com tudo que estava acontecendo era tão grave, mas tão grave, que eu comecei a buscar recurso nos medicamentos, nos remédios controlados. Então, assim, esses medicamentos controlados, eles amenizam a angústia que a pessoa sente quando a pessoa tem perdas grandes, porque foi um trauma muito grande. Então, para você ter uma ideia, os meus pais perderam tudo. Eu estou dentro aqui de uma casa aqui, ó, que essa casa aqui é minha, sabe? Só que aqui não foi reformado desde que os alagamentos acabaram. Aqui não tem, irmãos, eu não tenho a menor expectativa, ou ao menos assim, uma dimensão de quanto eu vou gastar para arrumar isso aqui. Entende? Não tem como, entendeu? Então aqui tá destruído, tá destruído. Isso aqui ficou debaixo d'água quase 30 dias, 25 dias. Essa região aqui onde eu tô agora, teve regiões aqui que chegou a 7, 8 metros de altura a água. Para vocês terem uma ideia, minha irmã mora num sobrado, eles foram resgatados de helicóptero no telhado do sobrado. A água na minha casa, onde eu morava lá, ela chegou na metade do segundo andar, para vocês terem uma ideia. Então foi muito traumático, foi muito horrível, foi muito assim, sabe, indescritível em palavras o que eu passei. E soma-se a isso toda essa questão familiar, essa questão da dissolução do ministério, a questão, um pastor sem esposa, como eu falei para vocês, eu senti na carne o que é o preconceito, a rejeição das pessoas de um pastor sozinho, sem uma companheira. E por fim, então, né, o fechamento do ministério, eu não tive mais condições, sabe? Eu não suportava mais. E eu comecei, então, a me entupir de medicamento controlado. Eu tinha acesso a algumas farmácias que eu não precisava de receita para comprar, e comecei a comprar, e quando eu vi eu estava tomando 2, 3, 4, 5, 10, e eu vivia assim, 24 horas por dia. Não tinha mais igreja. O pouco que eu tirava da igreja para minha manutenção, para poder pagar um apartamento para mim, para poder alimentar meus filhos, coisa e tal, eu não tinha mais. Chegou um ponto que a corda estourou. E eu então chamei a outra parte, ou seja, a mãe dos meus filhos, e disse para ela, no caso, que eu não tinha mais condições psicológicas, financeiras, e que eu queria passar então, né, as crianças para ela, porque eu não tinha mais condições. Ela tinha ficado com mais condições financeiras, que ela então assumisse essa responsabilidade, esse papel, e fosse cuidar dos meninos, como tem feito muito bem, né, desde então. Como era desesperadora a minha situação, e eu sentia, eu ia aos montes, irmãos, e eu lembro uma oportunidade que eu fui no monte chamado Itacolombi. É num local chamado Itacolombi, e tem um monte lá que eles chamam Monte do Itacolombi. Eu subi esse monte sozinho uma vez, e de lá eu consigo ver toda a cidade. Eu vejo toda a cidade, sabe? Ou a região metropolitana de Porto Alegre ali, naquele perímetro aonde fica, né, esse monte. E eu me lembro que eu cheguei na beira do monte, na pedra, deve estar uns 600 metros de altura mais ou menos, e assim, foi nítido, foi físico, não foi nada da mente, não foi nada. Eu lembro que do meu lado apareceu uma entidade, e aquela entidade disse assim, ó, te joga, é só um pulo. É um pulo, e acabou a dor, acabou a angústia, acabou os remédios, acabou toda a vergonha, toda a aflição. E eu, naquele momento, eu obtive forças, tirei forças da fraqueza, eu retrocedi um passo para trás e disse, está repreendido, Satanás. E peguei e voltei, me atirei no chão, comecei a chorar, orei muito, e por fim acabei descendo daquela montanha. Mas meu intuito era realmente sucumbir dessa forma, sendo assim bem aberto para vocês. E então começou a passar os dias, e eu comecei a enfrentar um outro desafio na minha vida, que era o desafio de ter ficado 22 anos fora do mercado de trabalho e já ter na faixa dos 50 anos a dificuldade de conseguir emprego. Tem irmãos que são próximos aqui, amigos,
irmãos que ajudam, irmãos que compreendem, que sabem, pô, o cara foi pastor vários anos, foi missionário na fronteira do Brasil com o Uruguai, viveu basicamente a metade da vida dele só em volta de igreja, então não é fácil. Então tem pessoas que têm essa consciência, e essas pessoas enviam ajudas aleatórias, né, sempre que podem, que são muito bem-vindas, e eu faço uso para minha manutenção pessoal. E para esses irmãos que são mais íntimos, eu mandei vídeo de trabalho que tenho, né, duas faculdades que são voltadas para o ensino, que é a teologia e a filosofia. É para o ensino, é para a parte eclesiástica. Eu não consigo emprego com esses cursos superiores. Eu posso fazer, claro, concursos, posso fazer. Mas eu não tenho como concorrer no concurso com pessoas que estão ali de 30, 20 e poucos anos, estudando direto. Então, eles estão quentinhos saindo da faculdade. Então, assim, ó, eu tenho muitos anos que eu concluí esses cursos, e outra, eu não estou ali em cima sempre estudando outras matérias, outras coisas aleatórias que porventura venham ser trazidas a lume nesses cursos, né, ou nesses concursos, melhor dizendo. Então, eu não tenho chance em concurso. Não tenho chance em concurso. Então, assim, a única coisa que eu sei fazer é pregar o evangelho, criar vídeos aqui na plataforma, no YouTube, e pastorear pessoas. É a única coisa que eu sei fazer, e nunca trabalhei no pesado. Mas falando desses empregos que eu tive, empregos temporários, empregos que eu não aguentei trabalhar muitas vezes, eu mandava vídeos para alguns irmãos com as minhas mãos sangrando, eu trabalhando com pedra, com concreto, com lajota, tijolo, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, mas eu trabalhei exaustivamente até eu não poder mais, até eu não ter mais condições, até eu estar vivendo ali uma hecatombe de não somente remédios controlados, misturando com remédios para dor. Era terrível, irmãos, era terrível. E com isso, uma forte, terrível opressão, mas não, veja bem, espiritual, porque eu sempre fui um homem de oração, perdão, sempre fui um homem de oração, sempre fui um homem de autoridade, e sei que existem coisas espirituais e existem coisas físicas. E o que acontece comigo, e tem acontecido algumas vezes, são 2 anos, 3 vezes por 3 oportunidades, eu acredito, 2 a 3 oportunidades, eu tive momentos críticos na minha vida. Porque esses medicamentos, eles, quando você vai tomando muito deles, em grandes quantidades, o teu organismo vai desenvolvendo uma tolerância a esse medicamento, a esses medicamentos. E aí você começa então a cada vez consumir mais e misturar outras coisas para que esses medicamentos venham ter então eficácia e você venha, digamos, anestesiar aquela dor na alma, aquela angústia na alma. E há poucos dias atrás, por isso você vai ver esse lapso de tempo dos vídeos, foram dias que eu passei uma grande angústia, porque eu não consigo emprego, não tenho dinheiro, eu tenho coisas para pagar, pensão para pagar, chegou o inverno, eu preciso comprar roupas, enfim, até sem celular eu estava, até hoje, até o dia de hoje eu estava sem celular. O celular que eu usava não era meu, para poder fazer a gravação dos vídeos. E aí o que acontece? Eu simplesmente tive uma crise. E eu não tenho como explicar para vocês como é que isso funciona, entende? Porque é uma coisa desesperadora. Você sente que você vai morrer, é algo que te angustia, sabe? E que te dá, digamos, um desejo muito maior de não existir mais do que existir. E essas crises, elas são aleatórias. Às vezes você se bloqueia e às vezes você quer ficar longe de todo mundo. Como foi o caso dessa última crise que eu tive. Eu simplesmente, né, por estar aqui numa casa onde fica dentro do terreno dos meus pais, para que os meus pais não vissem a condição que eu estava, de desespero, de angústia, de lágrimas, eu acabei saindo de casa. Como eu morei muitos anos aqui, eu conheço todo mundo aqui. Então o que eu fiz? Eu me desliguei de todo mundo e eu simplesmente comecei a andar. E aí volta e meia encontrava algum conhecido, ficava lá um tempo, descansava um pouquinho, comia alguma coisa e saía a andar.
Aí passava lá onde tinha as igrejas antigamente, chorava, me sentava, olhava, andei muito, as madrugadas inteiras andando, sabe? Pensando o que eu ia fazer com a minha vida. O que eu ia fazer? Os remédios não faziam mais efeito, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha emprego, eu não tinha como... irmãos, imagina, para você ter uma ideia, a pessoa não ter onde se agarrar, ver que a família, no caso, que me apoiam, claro, me ajudam dentro das possibilidades dele, porque também perderam tudo, meus pais perderam tudo, meus irmãos perderam tudo, a minha família toda aqui de Canoas, todo mundo perdeu tudo, ou seja, ninguém tem como ajudar ninguém. Então eu não tenho onde me agarrar. Eu não tenho onde me agarrar. Por isso que muitas vezes a gente coloca ali, né, já que o canal não é monetizado, a opção das pessoas ajudarem com Pix, e muitas pessoas entendem errado querem, digamos assim, comparar e misturar com esses profetas que ficam mentindo e revelando coisas para as pessoas aí de forma aleatória, o chutômetro, né, a profetada, e ficam pedindo Pix, né, para mentir para as pessoas. Então é diferente de um criador de conteúdo que tem um canal, né, relativamente médio, né, não é pequeno nem grande, mas que quer, digamos, viver da criação de conteúdo, que tem experiência para compartilhar, que tem história, que tem bagagem, que quem sabe essa minha história vai falar com alguém, entende? Então, assim, eu tenho muitos testemunhos que vieram dos canais que eu tive. Então, esse canal agora é um canal assim que eu trato de assuntos aleatórios, e hoje eu quero falar especificamente sobre o que aconteceu comigo, e algumas vezes é desesperadora. Não tem explicação, não tem como eu querer falar para vocês, sabe? Eu sei que, por último, agora eu fiquei em torno de 5 dias fora de casa, andando. Quando eu descansava na casa de conhecidos, e isso causou bastante preocupação, bastante desespero em muitas pessoas. Algumas pessoas, inclusive, até fizeram um espetáculo da situação, né? Fizeram um espetáculo da situação e teve tudo que é tipo de teoria da conspiração que vocês imaginaram. Que eu fui sequestrado, que eu fui morto por uma facção criminosa, que eu me suicidei, me atirei no rio, enfim, tudo que é tipo de coisa. Só que só sabe aquilo que a pessoa sente, só ela sabe. Só ela sabe. Então só eu sabia a dor e a angústia que estava passando dentro do meu peito e o que me levou e me motivou a sair para que meus pais de idade avançada não vissem a situação que eu estava. Então, assim, eu fui para um retiro, fiquei 4 dias num retiro espiritual, só orando, só buscando a presença de Deus. Nessa fazenda terapêutica de amigos que abriu um precedente para poder me atender lá e me receber, né, como irmão em Cristo, para poder me fortalecer espiritualmente e estar aqui hoje, eu fui atendido, conversei, no caso, né, com um psiquiatra. Ele falou que catástrofes como essa que aconteceu aqui em Canoas e que atingiu também a minha parte familiar, a minha questão eclesiástica, para você ter uma ideia, eu nunca mais voltei a pastorear. Eu nunca mais voltei a cuidar da igreja. Eu nunca mais voltei, praticamente assim, a pregar o evangelho, assim, em igrejas. Então, coisas dessa dimensão, onde a pessoa perde toda a estrutura financeira, onde a pessoa perde a família e perde o seu ofício ou a sua utilidade social, que no meu caso era pastorear e ajudar pessoas, é normal que a pessoa venha desenvolver, então, graus de depressão, uns mais fortes, outros mais fracos, e não é feio uma pessoa independente de ser um pastor, de ser um homem de Deus, tomar o medicamento e ter um acompanhamento de um medicamento ou de um especialista e medicamento que seja compatível com aquele tipo de enfermidade ou aquela doença da alma que a pessoa venha a ter. Então, após a conversa com esse psiquiatra, ele então me receitou alguns medicamentos, né, que eu estou fazendo uso. O efeito deles são de 3 meses para cima, então não é da noite para o dia que a pessoa melhora. Essas crises de angústia, elas são aleatórias, eu comparei até conversando com um psiquiatra, que parece comigo que são como existe a rotação, né, da Terra, que é rápida,
né? E acontece mais continuamente, e existe um movimento de translação, que é a volta da Terra e dos planetas ao entorno do Sol, aqui na Via Láctea. Então, o que acontece? Na nossa galáxia, melhor dizendo. Então, o que acontece? Comigo é uma coisa que a cada 6 meses, 8 meses, a última vez que eu tive uma crise parecida com essa foi em agosto do ano passado. Então, nós vamos aí, né, para quase 10 meses de espaço entre uma e outra. Só que o que acontece? A minha situação continua a mesma. A mesma. Eu continuo a mesma pessoa, com as mesmas dificuldades, com os mesmos embates, com centenas de currículos enviados, ótimos currículos. Meu currículo é um ótimo currículo, enviei para muitas empresas, mas vocês vão de convir comigo, qualquer pessoa que trabalha no RH, que vai pegar um currículo de uma pessoa que tem um lapso de 20 anos, 22 anos sem assinar carteira, dá 23 com o período que eu estava mais afundado nas drogas, e é onde foi o período que eu estive internado, né, numa fazenda terapêutica. Então, assim, qualquer pessoa de RH, pô, esse cara tá 23 anos sem trabalhar, vou botar para trabalhar no quê? Então, não consegue, a pessoa não consegue. Então, isso aí colapsa dentro de si e faz com que a pessoa, muitas vezes, venha a se desesperar, como eu, de fato, às vezes, embora seja um homem de oração, embora seja um homem de jejum, seja um homem de Deus, não adianta, irmãos. Se vocês forem olhar na história, é importante a pessoa procurar a história. Lutero, ele teve grandes crises de depressão, muitas crises de depressão. Muitos homens de Deus, Martin Luther King, que é um pastor icônico e teve um papel assim importantíssimo na história americana, na questão da segregação que havia nos Estados Unidos. Ele, inclusive, antes dele começar já cristão, mas um pouco antes dele desenvolver o ministério pastoral, ele se atirou de cima da sua casa tentando suicídio, e tentou se matar. E olha o grande homem de Deus que ele era e a situação que ele se encontrava. Então, assim, ó, eu não preciso nem usar a Bíblia, situações bíblicas, né, que não é um tipo, né, de depressão, é uma angústia, são momentos de angústia, de aflição que homens de Deus tiveram e que levaram esses homens de Deus, inclusive, a pedir a própria morte. Então, muitas vezes eu disse para Jesus, graças a Deus que ele não ouve essas bobagens que a gente fala, mas muitas vezes eu falei, Senhor, se é para mim viver desse jeito, me leva, me recolhe, me tira da terra. Quantas vezes, irmãos, nessa oportunidade agora, que eu estava no retiro lá, eu disse, Senhor, se tu não tem nada comigo mais na terra, em termos assim, eclesiásticos, ministeriais, de trabalho, enfim, de família, se tu não tem nada comigo mais na terra, para que eu permaneça sendo um peso, entende? Me tira da terra, me recolhe, me leva. E aí eu ouvi uma palavra onde Deus falou comigo, o próprio Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo disse assim para mim, tu tem me procurado nos remédios, tem me procurado nas mulheres, já vou explicar a questão das mulheres, porque eu tive 2 namoradas depois que eu me separei. Tu tem me procurado nos templos, tu tem me procurado em muitos lugares. Tu tem me procurado nos homens, ou seja, eu vou atrás das pessoas que podem me ajudar ou que podem, enfim, de alguma maneira interceder por mim em alguma área, mas tu esquece, de me procurar dentro de ti. E aí eu entendi a mensagem. O Espírito Santo disse para mim que com tudo que eu passei, ele não me abandonou. Por tudo que eu passei e em tudo que eu passei, ele nunca me abandonou. Aí alguém vai pensar assim, pastor, mas como que Deus não te abandonou e você está nessa situação tem mais de 2 anos? Irmãos, veja bem, nós temos que observar e ver que tem pessoas que estão piores. Tem muita gente que está pior. Tem muita gente, irmãos, eu perdi tudo com quase 50 anos, 49, 50 anos. Teve pessoas com 70, 80 anos que perderam tudo. Meu pai
com mais de 70 anos, perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. Meu pai teve que reconstruir a casa dele todinha, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, teve pessoas, assim, com 80, com 70 e poucos anos, entendeu? Que perderam tudo. Então, assim, ó, a minha situação é muito difícil. Eu estou tendo alcance na rede social para poder expressar o que eu passo, o que eu estou passando e o que eu continuo passando. Mas tem gente que está pior do que eu. Quantos não tiraram suas vidas? Irmãos, é incontável os relatos aqui na Matias Velho de pessoas que não suportaram a perda de tudo. Eu conheci pessoas que perderam 2 milhões de reais, 2, 3 oficinas de carro, 400 mil reais de prejuízo. Então, assim, ó, eu estimo que, somando todas as igrejas, som, coisa e tal, eu devo ter perdido R$500 mil em patrimônio da igreja, tudo da igreja, não era meu. Mas era uma perda que veio de um resultado de um esforço de 20 e poucos anos de trabalho ministerial visando buscar almas para Cristo e colocar ali uma boa cadeira, um bom som, uma boa estrutura, bons prédios para poder receber as pessoas. Então, assim, queridos, eu queria compartilhar esse vídeo com vocês, queria dizer para você que está ouvindo esse momento, esse homem, tudo isso eu passei e eu estou aqui vivo. Eu estou aqui vivo. Eu, digamos assim, eu caí na graça no sentido de me deixar levar pela tristeza e pelo lamento, pela aflição, pela angústia, pelo desespero. Irmãos, nesse momento da tua queda, no sentido onde você não tem dinheiro, não tem amigos, não tem ninguém, você se desespera, você bebe, você mistura remédio com bebida, todo mundo vai te julgar. Eu fui julgado, me chamaram de drogado, tudo que vocês imaginarem, entendeu? As pessoas falaram a meu respeito. Estender a mão foi 2 ou 3, só para vocês terem uma ideia. Então muitos vão te julgar, muitos vão olhar para a tua situação e vão fazer como os amigos de Jó, que quando viram que Jó havia perdido tudo, atribuíram pecado a Jó, sendo que em momento nenhum Jó pecou. Em momento nenhum Jó atribuiu a Deus alguma falha, assim como eu não atribuo a Deus. Eu questiono com Deus, Senhor, por quê? Que eu quero entender até hoje. Que eu não fiz nada para merecer. Pelo contrário, eu dediquei 22 anos da minha vida a cuidar de almas, a cuidar de vidas. Eu passei fome no campo missionário, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Eu comi miojo durante 15 dias com minha família, com um filho pequeno. Eu tive a casa pastoral assaltada num dos campos que eu atendi no interior do Rio Grande do Sul aqui. E roubaram tudo que eu tinha dentro de casa e o ministério não me ressarciu em nada. A minha vida toda, eu não deixei de fazer a obra nem com Covid. Eu não deixei de fazer a obra de Deus. Nunca. Nunca parei de fazer a obra de Deus. Eu nunca me neguei de atender uma alma. Eu nunca me neguei de dar uma cesta básica para uma alma. Eu nunca me neguei de ajudar uma alma a pagar uma conta de luz, uma conta d'água. Eu sempre dediquei a minha vida às pessoas. Por que que tudo isso me sobreveio? E a resposta de Deus para mim é: só passa por isso. Só passa por isso. Então, assim, essa mensagem é para você, tá, que me assistiu até aqui. Esse evento vai passar. Não existe prova que tenha início e não tenha fim. Ela pode se estender, pode ser longa, mas ela vai ter um fim. Então, eu acredito, eu creio no fim da minha prova. Não sei quando vai ser, mas eu sei que um dia vai chegar e eu vou vencer. Então, querido, você que puder nos ajudar, tá bom? Não interprete mal esse amigo. Sempre que eu coloco o Pix, tá? É porque o canal não é monetizado. Quando o canal for monetizado, você vai ver que os vídeos terão propagandas. E aí eu não vou botar mais Pix. Por quê? Porque eu vou viver daquilo que as propagandas do YouTube vão me fornecer e vão me dar como salário, como recompensa pela gravação de vídeos. Até então, aquele que é sensível, aquele que gosta do conteúdo, aquele que quer ajudar, a sua ajuda é bem-vinda e com certeza Deus vai estar te abençoando. Amém? Grande abraço. Deus abençoe.